nós falamos que Deus é poderoso para fazer, mas quando aparece algum problema, nós tiramos os olhos de Jesus. Nós não acreditamos que Ele pode fazer, ou como esse homem diz, eu acredito. Se tu pode fazer, eu acredito, mas me falta fé, acrescenta a minha fé. Às vezes nós até acreditamos, mas não temos fé, é um paradoxo, né? Eu acredito que Deus pode expulsar demônios, ou que Deus pode ressuscitar o morto. Mas se Deus colocar o morto e falar assim, ora por ele, talvez você não tenha fé, embora você acredite que Deus pode fazer. Então a fé tem que ser trabalhada. A fé tem que ser posta em prática a cada dia. Porque senão, quando os problemas vierem em sua vida, você pode fraquejar, como Pedro fraquejou. Ele andou sobre as águas, ele teve uma fé monstruosa. Mas quando, em determinado momento da vida dele, ele negou Jesus. Amém. Ele fraquejou. Então, aprendemos que devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã nossa fé. Você tem que crer que Jesus Cristo ressuscitou para que a sua fé não seja vã. A Bíblia diz que eu estava estudando e vi que tinha vários tipos de fé. Vou dar um exemplo de umas delas. Romanos 12, 3, esse versículo, parte B, diz assim: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui, nesse texto, estava falando sobre que nós somos um só corpo e um só membro. Somos um só corpo porque somos membros de um só corpo. Né? A igreja é um só corpo. E que nós temos que pensar em nós com moderação, não em excesso, porque precisamos pensar no outro. Devemos pensar no nosso próximo, mas também devemos pensar em nós com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aprendemos que existe uma fé, a fé natural, a fé que Deus repartiu a cada um. Cada um tem uma medida de fé. A palavra de Deus em Romanos nos ensina isso, que Deus repartiu a cada um a fé, a cada um de nós. Existe também a fé mútua. Paulo, quando estava em Romanos 1, ele cita em Romanos capítulo 1, versículo 12, diz assim: para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, a vossa e a minha. Então, aprendemos que Paulo, lá em Romanos, ele queria estar aqui em Roma, ele queria estar perto dos seus irmãos para confortar através da fé mútua, através da minha fé e da sua fé. Nós juntamos a minha fé e a sua fé e nos confortamos. A fé dos irmãos, por isso que nós nos reunimos, por isso que nós estamos aqui juntos, porque através da minha fé, da sua fé, da sua fé, da sua fé, da sua fé, nós nos confortamos mutuamente. Nós cresçamos diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia diz que tudo que é ligado nessa terra é ligado no céu. Então, o poder da concordância, o poder da minha fé e da sua fé juntas, é muito tremendo, é terrível, porque Deus, Ele pode fazer. Existe a fé que é um dom. Em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 4, fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. O Espírito de Deus que reparte os dons é o mesmo. Muitas pessoas dizem que o amor é o maior dom. Isso é errado. A Bíblia diz que o amor é um fruto. Dons, o amor não é um dom. Se o amor fosse um dom, eu falaria para Deus: Deus, eu não vou amar porque eu não tenho esse dom. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Gálatas 5, 22. Então a Bíblia não pode se contradizer. Em Gálatas 5, 22 diz que é fruto do Espírito. O que é? O amor eu tenho que cultivar a cada dia. Então o amor é um fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse dom de profecia, ainda que eu tivesse fé de transportar montes, se eu não tivesse o amor, nada seria. Nesse texto não está dizendo que o amor é um dom. Está dizendo que se eu tiver todos esses dons e a minha motivação não for o amor, nada me adianta. A Bíblia diz em 1 Coríntios
E se eu tiver coragem de dar o meu corpo para ser queimado e não tiver o amor, nada adianta. Então, se eu estiver fazendo isso com a motivação do amor, aí está certo. E a fé sim é um dom. A fé é um dom de Deus.